muito bem desenhadas, que mulheres lindas do Soluções Mulher. Muito bom tê-las aqui, meninas. Eu sou Márcia Costa, no programa Soluções Mulher de hoje. Nós vamos continuar nossos papos cabeça. Vamos continuar nossas conversas e reflexões, e que, com certeza, pelo menos eu estou falando em relação a mim, tá? Acredito que com certeza, irmã. Haja uma edificação, haja fortalecimento, haja nutrição. E a nutrição, ela não é só física, não, orgânica, não, fisiológica, não, tá? A nutrição também é espiritual, também é psíquica. E a gente aqui tem esse espaço, esse lugar para conversar, dialogar. E já que estou falando da palavra diálogo, hoje nós vamos conversar sobre um cultivo. Ninguém vai plantar, não, tá, gente? Ninguém vai plantar uma plantinha. Nós vamos falar sobre cultivando um diálogo que edifica, ok? Porque tem muitas formas de dialogar, e o nosso aqui, a nossa proposta é pensar, refletir sobre esse diálogo, que precisa ser cultivado, porque é uma construção, ok? É um processo. E esse diálogo que edifica precisa ser muito, muito olhado. Andréia, minha amiga, Andréia Guedes, Andréia Oliveira, Andréia Guedes, Andréia amiga, Andréia pastora, Andréia mãe. Faz sentido para você que esse diálogo que a gente propõe aqui, ele é um processo? Ele precisa ser cultivado, construído? Ele precisa sim. Assim, quem pensa que é fácil, a gente vai conversar aqui de um tema bem legal, bem importante para todas nós. Mas eu estava lendo o roteiro antes do programa começar e não é fácil, não. Não é fácil. É bem desafiador. Sim. Sim. E, Fernanda Fernandes, essa nossa conversa, porque ela é muito profunda, alta, larga, a gente tem aqui trabalhado muito ela. Sim. Ninguém aqui está dando voltas. Existe uma habilidade na repetição que é para ênfase. Isso. Paulo, inclusive, fala isso numa das cartas que ele escreve, se eu não me engano, a igreja de Filipos ou a igreja de Éfeso. Ele diz assim, olha, eu vou repetir, porque é importante que haja essa repetição, mas a palavra que Paulo, a intenção de Paulo nessa palavra, no uso dessa palavra, Fernanda Fernandes, você que gosta de linguística, vou já dar um exemplo. essa ênfase, entendeu? Sim, a sim. repetir para dar ênfase. Por exemplo, a criança aprende por repetição. Sim. E muitos de nós, cognitivamente, precisamos da repetição. Muito. Esse é um dos recursos da gramática portuguesa, né? Que a gramática portuguesa normativa, ela explica e é aceitável nos textos, que se chama a redundância, né? Por quando você quer enfatizar a ação. Né? Aí a gente, em algum momento, coloca palavras semelhantes ou as mesmas palavras. E na tradição judaica, o que mais percebemos nos salmos é essa repetição. Vocês já prestaram atenção nos salmos? Quando o salmista diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aí daqui a pouquinho ele repete, louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai ao longo do salmo, ele vai enfatizando, porque aquilo precisa ser assimilado. É verdade. Aquilo precisa entrar, não pode só ficar aqui, olha, racionalmente, no mundo das ideias, não. Aquilo tem que entrar no nosso espírito. Por isso que esse tema de hoje ele é muito, muito propício, Márcia Costa. Eu gosto desse S. Porque o diálogo, como você já falou, por isso cultivando, né? De fato é um cultivo. Né? Tudo que tem a ver com a nossa fala, que isso é relacionamento, né? Diálogo é relacionamento também. Diálogo também é intimidade. E buscando ainda um ganchinho rapidinho lá do último nosso programa, sobre posicionamento, tem tudo a ver também. Sim. Não é? Esse diálogo, Stephanie, que nós vamos pensar aqui, ele fala também de uma
de um desdobramento da convivência, do conviver. Porque a Fernanda usou a relação, e eu penso que a relação, ela consiste num conviver. Uma convivência, com certeza. Numa convivência que, se for saudável, esse diálogo se torna saudável também, Stephanie Seixas. Exatamente. O saber dialogar, o querer dialogar, que às vezes a gente não quer. Tem pessoas que não estão dispostas a dialogar. Acham o diálogo chato, acham desnecessário. Enquanto ele, numa relação, qualquer tipo de relação, ele é extremamente fundamental. O diálogo, ele esclarece, ele abre portas, ele liberta, enfim, ele é importante, deu para perceber, né? Por si só, ele tem uma importância, e nós vamos conversar sobre essa reflexão aqui. E eu inspiro você que, na sua célula, nas reuniões em que você conviver, aproveite algumas coisas que você entender que são importantes, relevantes, e converse lá, porque às vezes a gente se reúne e joga tanta conversa fora, ou fica com tanto lé com cré, né? Perde tantas oportunidades de ficar em silêncio quando não tem nada a ver. Mas, quando a gente tem o que dizer, quando a gente tem o que conversar, é legal anotar algumas coisas e trocar com as pessoas. Se você faz reuniões com grupos pequenos, né, isso é bem legal. Fica aqui a sugestão. Mas antes, porém, contudo, para você que está com a gente hoje no Soluções Mulher, você sabe que nós temos sempre aqui na nossa caminhada a oração, em todos os programas. Inclusive você que está aí acompanhando pelo canal do YouTube, o canal do Soluções, não esquece de divulgar e se inscrever não, tá bom? É muito importante. E também no Facebook. Nós temos esse canal dos programas Soluções, onde todo o conteúdo dos Soluções são colocados. Inclusive, vamos investir bastante nesse canal. Às vezes eu sou assim, ó, a palavra não falou comigo, mas você que vai falar com a Andréia, que eu sou dessa. Eu passo. Aí manda um recadinho para a Andréia. Aí você pode fazer o quê? Compartilhar. Compartilha? Compartilhar coisas boas, compartilhar conteúdo. Poxa, aquilo ali vai ajudar minha irmã, vai ajudar meu esposo, vai ajudar minha filha. Sim. Nós temos esse recurso precioso que é o compartilhamento. O Josué já colocou aí esse fundo, preparando para esse momento tão especial que é o momento da oração. E eu gosto muito de pensar que a oração é um momento em que você tem um espaço para refletir, para degustar. Tem só vou pedir atenção aqui, que eu estou pedindo para cortar para cá, mas isso. Então, tem nos Salmos uma palavrinha, em algumas traduções antigas, que é a palavrinha selá. Em algumas outras traduções já tem a tradução dessa palavra selá, que é pausa. Tira essa pausa para o momento da oração. O momento da oração, ele pede essa pausa. Sabe aquela coisa da gente fazer aquele momento que não é só algo a fazer no dia. Nosso Deus, nosso Pai, aqui nos apresenta. Fica uma coisa vazia, sem sentido, mas aproveita para fazer dessa hora uma hora de pausa. Uma hora de tranquilidade. Uma hora de quebrantamento. Pensa nisso agora com a gente. Porque nós vamos destinar o versículo aos aniversariantes, mas antes nós vamos orá-lo. A carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, Romanos capítulo 12, o versículo 21 na versão NVI, Paulo diz: não se deixem vencer pelo mal. Muito bom, né? Mas vençam o mal com o bem. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor, como tua igreja, nós oramos a Ti. E pedindo, Senhor, livramento nessa batalha, nessa luta. Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que aqueles que estão nesse momento sendo vencidos pelo mal,
sendo massacrados pelo mal, pisados pelo mal, vingados pelo mal, aqueles que estão nesse momento sendo soterrados pelo mal, Senhor, que nesse momento eles se fortaleçam em Ti. E essas pessoas, que nós que estamos nessa batalha, e muitas vezes estamos percebendo que o mal está nos vencendo, tirando as nossas forças, nos envolvendo com brigas, nos envolvendo nas confusões. Ajude-nos, Senhor, a que tenhamos agora do Teu Espírito discernimento para reagir a essa ação que quer nos vencer. Em nome de Jesus, Senhor, que não sejamos hoje vencidos pela inveja, pelo mau humor, pelas mentiras, pelas confusões, que não sejamos vencidos, Senhor, pela agressividade, pelas brigas, pelas rixas, pelas discórdias. Seja qual for o desdobramento do mal, ajude-nos, Senhor, a que permaneçamos, Senhor, vencendo esse mal, cheios do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua longanimidade, bondade, para que possamos reagir com sabedoria, maturidade, diante de todo e qualquer desdobramento de maldade. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Espírito de vida de Jesus. Em Teu nome oramos. Amém. É tão poderosa a oração que se alicerça na palavra, porque você poderia estar diante desse versículo e passar rápido dele, né, Fernanda? Isso. Passar assim, passar o olho, Sim, né, André, Stephanie? sim. Passar o olho e pá. Mas olha só, um versículo tão poderoso que nos ensina, nos ajuda a orar. Às vezes você está diante de uma situação em que realmente você está sentindo que o mal está querendo te vencer ali. É uma intriga, é uma confusão, é um disse-me-disse, é uma história. Aí você está vendo. E aí você não sabe como reagir, está aí a palavra. Fecha os teus olhos e diz: Senhor, o mal está querendo me vencer, mas no Teu Espírito me ajuda a vencer esse mal com o bem. E o bem, o desdobramento do bem é a misericórdia, a graça, é o perdão, é a longanimidade, é a amabilidade. Vamos lá? Amém. Vamos orar mais a palavra e tenhamos ela no nosso coração. Para você que faz aniversário, olha que bacana para você aqui, ó. Para você que faz aniversário de casamento, aniversário de anos de vida, enfim. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, o versículo 21, na versão NVI, nova versão internacional. Amém. Felicidades, né, gente? Felicidades. Parabéns. Parabéns. Agora nós vamos conversar sobre esse cultivo, o cultivar um diálogo que edifica. Gente, eu queria só que a gente pudesse entender o seguinte, não é monólogo, é diálogo. Faz sentido, Fernando Fernandes? Porque o monólogo uma vez eu estava fazendo uma situação e a pessoa perguntava e respondia. Ela me perguntava e respondia. Entendeu? E ela, rente que nem pão quente, que estava conversando, dialogando. Não. Quando ela parou e me perguntou alguma coisa, eu disse: não sei. Você mesma pergunta, você mesma responde. É a minha vez agora? Eu fico sem possibilidades. Nossa, eu tô podendo. Mas a gente tem que prestar atenção nisso. É por isso que a gente precisa prestar muita atenção. Eu convido sempre, preste atenção em você mesmo. As pessoas não percebem, né? Que elas não deixam o outro falar, ou concluir, ou encerra, atropela a conversa e é complicado. Por isso que essa discussão de hoje aqui, esse nosso bate-papo, ele é... Primeiro, ele é para mim. Para nós. Porque, sabe, a questão do diálogo, eu já querendo me enxerir aqui, depende também do outro.
Depende também da... É por isso que hoje esse versículo, abrindo aqui o parêntese, o versículo de hoje é sensacional. Tem que colocar ele bem no meu juizinho, assim, tum, 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 porque o outro te provoca. Se você não está nessa mentalidade do apóstolo Paulo de vencer o mal com o bem, você entra... Agora, você pega a carona. Prestando bastante atenção no que você diz, eu vou lançar aqui minha teoria, tá? A minha teoria é, Andréia, Fernanda, Josué, Débora, Renan e Stephanie, você que está aí acompanhando, a minha teoria é a seguinte: diálogo não acontece com todo mundo. Porque diálogo, que é aquela interação, que é aquela troca, que é aquele envolvimento, que vem do conviver, que vem de uma relação. Sim. Não acontece com todo mundo. Não. Eu posso, por exemplo, estar com alguém e ter apenas uma troca, uma conversa. Né? Uma conversa ali. Você quer isso, eu quero. Você não quer, não quero. Ou então aquela pessoa que resiste. Não tem como ter esse diálogo. Porque... Conforme a gente vai abrir aqui, o diálogo, ele precisa da intencionalidade de algumas escolhas, inclusive das palavras que uso, das palavras, do tom dessas palavras. Porque eu posso dizer assim, olha só, Andréia, você é linda. Mas também eu posso dizer assim, Andréia, você é tão linda. É outra conversa. É outro tom. É outra intenção. É outra coisa. É outra intenção. Ok? Sim. Então, assim, eu vai passar pela escolha das palavras, e não só da palavra em si, do vocábulo, mas do modo como eu emprego. E por isso tem que ter intencionalidade. Eu quero partir daí para a gente falar de cultivar esse diálogo. Okay. Então, a intenção. A intenção a gente acha que primeiro sai a palavra para depois a gente escolher a intenção daquilo, mas é o contrário. Se nós for, veja bem, quando se fala de intenção, é como se você planejasse. Você vai planejar falar alguma coisa. Né? Então, você tem uma intenção. Se a tua intenção é ferir, aí você vai, né, descer aquelas palavrinhas, né? Você vai usar o tom da ironia, do sarcasmo ou da agressividade. Tudo parte daquilo que está aqui dentro do nosso coração. E por intenção, Stephanie, Andréia, Fernanda, por intenção eu penso, já que a gente vai desdobrar aí para esse diálogo saudável, né? Até que se torne esse diálogo saudável, eu preciso ter intenção. Sim. Até que ele seja organicamente saudável, naturalmente saudável, eu vou precisar dessa intenção. O que é essa intenção? É exatamente o propósito que eu invisto naquilo ali. Eu estou perguntando isso, o que eu quero, aonde eu quero chegar com essa minha pergunta? Aonde eu quero alcançar com esse meu comentário? Sim. Né? Eu estou falando do diálogo. Porque, por exemplo, hoje eu estava entrando e avistei Débora Pereira vindo. Eis que venham sem demora. Lá vem Débora, toda bonita, linda, maravilhosa. E eu disse, nossa, que bonita. Tal. Aí foi um papo aleatório. Onde é que eu quis chegar, eu não tinha muito esse propósito. Claro que chegar e dizer que a Débora é bonita. Mas assim, você está entendendo? Foi algo assim que passou, foi do dia. Mas quando eu estou num diálogo, e quando eu estou intencionalmente ali, querendo que aquele conviver e aquela relação se torne bonita, madura, sábia, aí eu vou precisar entender que o meu comentário precisa ter um propósito, André. Sim. Eu estou fazendo esse comentário, quero chegar aonde com ele? Eu estou fazendo essa pergunta, qual é a minha direção? Onde é que eu quero chegar com ela? Porque, sabe, gente, é assim, quanto mais intimidade você tem, Eu ia falar menos isso. cuidado você apresenta na hora de dialogar, de conversar, enfim, de resolver uma situação. Né? A intimidade, ela também te leva para isso. Né? A convivência também te leva para isso. Ao passo também que a intimidade te faz saber
como é que você reage, como é que o outro com quem eu vou aqui, né, desenvolver esse diálogo que é necessário, porque tem uma situação, como é que ele vai reagir se eu disser isso, isso e isso. É por isso que há essa intenção. A intenção, ela começa aí. Se eu conheço muito bem a Andréia, e eu sei que se eu disser tal palavra, ela vai... E o tom? O tom. Porque tudo tem a ver com o tom. Porque, às vezes, a pessoa, ela é dissimulada e ela é... Parece que é boa, né? Sabe, parece. Se faz. E aí o diálogo não tem nem como ter, porque, né? E assim, essa questão é dos dois lados, né? Eu, por exemplo, que estou recebendo a informação da Fernanda, por exemplo, eu já percebo aqui a intencionalidade dela. Sim, quando a gente tem... Né? Claro, assim, claro. Se as duas forem bicudas, né? O termo Dois bicudos não se beijam, né? Vai dar confusão ainda maior. Né? Assim, essa questão de chegar, aonde eu quero chegar, o que eu quero construir com aquele diálogo, é o grande desafio, né? Desafio dessa proposta do tema de hoje, porque assim, se eu percebo a intenção da minha colega de me ferir, e se eu tomar uma atitude diferente da atitude que ela está, eu vou desconstruí-la naquele momento. É como diz o versículo, eu vou né? com Pagar o mal com o bem. Porque às vezes a gente É. sente que a pessoa vem agressiva, mas se eu não estiver agressiva e disposta a um diálogo saudável, a agressividade dela é completamente anulada. Que a pessoa fica constrangida, ela não consegue, por mais agressiva que seja. Mas aí eu só consigo ter essa leitura com relação à intimidade, quando há essa intimidade. Né? Claro. Quando alguém que eu não tenho, aí realmente vai prevalecer essa primeira ação, né? De se ferir ou se ser reativa. Engana. Você vai reagir reação. automaticamente. Então, não tenho como ter esse filtro. Vocês estão percebendo que é no conviver que construímos relações, que é no conviver que conseguimos caminhar para construções saudáveis na nossa vida. É no conviver, no convívio. Sim. Porque aí, se eu não convivo contigo, Stephanie, como é que você vai me descobrir, vai me conhecer, e eu vou te descobrir e eu vou te conhecer? Não existe. Não existe. Aí realmente não vai ficar na base do achismo. Eu acho que a Márcia sentiu isso, eu acho que ela vai falar, e não acho, ninguém acha nada. Né? É uma eterna procuração. Esse é outro ponto das questões relacionais, né? Quando a gente não tem essa convivência, que você fica deduzindo, imaginando o que a outra está sentindo ou o que o outro está pensando. E isso reverbera na nossa fala, no nosso diálogo, na nossa forma de expressar por palavras e atitudes alguma coisa. Essa questão da intimidade, da convivência, um exemplo bem claro disso é um relacionamento de um casal de namorados, né? Aí como é que vai saber o que o outro pensa, né? Conversando, convivendo, levando para a roda de amigos, só observando, entendendo e sabendo quem é você e se você está disposto àquilo ali. Né? Nas amizades, com o filho, assim, não é tão simples. Não é tão simples. Parece simples na hora que a gente fala, é fácil. Mas, assim, tem toda uma carga de informações do ser humano que está sendo exposto ali. Verdade. Tem que ser realmente intencional. Esse primeiro ponto, que a gente já vai partir para o segundo momento, é sobre essa intencionalidade, sobre onde é que eu quero chegar com o meu comentário, com a minha pergunta, com o meu argumento, onde é que eu quero chegar. É muito interessante perceber com isso sobre o efeito, a consequência, na psicofarmácia a gente fala de efeito adverso, né, que a medicação causa. Então, assim, o que produz as minhas palavras? O que ela gera? O que ela produz? Né? E eu acho interessante que em Provérbios tem muitos textos, tem muitos versículos, tem muito provérbio que fala sobre a língua, o poder da fala. Né? Aí o Provérbios 12 aqui é cheio. É muito interessante que diz assim, na versão NVI, Provérbios 12, 18, diz assim, que há palavras que produzem feridas.
elas ferem. Comentários que produzem feridas, machucam. E machucam como uma espada afiada, olha isso. Nossa, verdade. Mas as palavras do sábio, da pessoa madura, elas trazem cura. Sim. Elas curam. Então, é por isso que a gente vai caminhar já já. Vamos daqui a pouquinho para o intervalo na Boas Novas Rádio e TV, mas nós vamos continuar pelo nosso canal do YouTube, que você pode se inscrever e, por favor, divulgue com a gente, ok? E também do Facebook, canal Soluções. Agora, a gente já já vai para esse intervalo. Antes, porém, contudo, quero já deixar aqui que vamos dar continuidade a esse momento, que é como esse vocabulário que eu digo, como esse comentário que eu estou ali fornecendo, devolvendo, se ele for hostil, se ele for agressivo, que tipo de ferida ele abre? Mas, para você que está ouvindo pela rádio Boas Novas e você que está acompanhando pela TV Boas Novas, vamos a um pequeno intervalo. Continuamos no nosso canal do YouTube e no Facebook. Então, o que é que essa palavra hostil, agressiva, Fernanda, está produzindo? Que tipo de ferida ela está abrindo? Porque é um ledo engano, Andréia, pensar que o que machuca é só uma reação física. Não. Ok? Mas não. Não, Stephanie. Uma palavra dita, e eu estou falando da própria... Eu vou lá na origem dessa palavra que está dentro do teu coração. Isso aí, exatamente. Porque o nosso lindo Jesus, eu vou repetir essa palavra dele, de Mateus 5, Mateus 5,37, ele diz que existe uma intenção, eu estou desdobrando, parafraseando, tá? Existe uma intenção no que eu estou dizendo. E dependendo da intenção, aquilo pode ficar ali, olha, selado em você. Sim. Sabe quando uma coisa é tatuada em você? Sim, sim. Isso depende muito, Márcia, meninas. Essa questão, a gente está falando de convivência também, né? Então, dependendo do nível de convivência que eu tenho com a outra pessoa, isso é para sempre. Por exemplo, uma palavra de uma mãe, de um pai, para os seus filhos, ele é terra. Essa palavra vai ficar para sempre. Para sempre, em qualquer circunstância, semelhante àquele momento que ela... Seja qual for o tipo da palavra. Uma palavra de bênção, meu filho, você é uma bênção, você é inteligente, você é corajoso, você consegue e vai. Toda vez que ele tiver... Isso é experiência minha. Toda vez que ele tiver numa... querendo... Aí ele vai ouvir a voz. Aquela vozinha da mamãe, do papai, seja lá... O contrário disso também é verdade. Você não presta, você é isso, você é aquilo, você não vai dar para nada. Isso também vai ficar... Eu vou até explorar esse teu caminho, vou até mais além, assim, ampliando esse leque. Pessoas de referência na nossa caminhada, Sim. Elas têm essa autoridade. É por isso que é importante. É escolhermos, é verdade. É por isso que é importante. Por exemplo, eu tive uma professora de escola dominical. Eu nunca me esqueço dela. Eu tinha 9 aninhos. Ela era professora de escola dominical. O nome dela era Elizabeth. E eu que ficava criando que ela... Eu tive um irmão mais velho, o Beto. Eu ficava assim pensando, meu Deus, o Beto e ela, gente, ia ficar perfeito. Porque eu amava esse meu irmão. E ela era maravilhosa, né? Aí eu assim, aquilo que ela me ensinou a respeito do Espírito lindo de Jesus, ficou ali, ó, sabe, guardado no âmago, no mais profundo, isso mesmo. sabe? Sim. Olha, voltamos com a TV e rádio Boas Novas. Estamos conversando, para você que está acompanhando a partir de agora, no Soluções Mulher, comigo, Márcia Costa, com Andréa Guedes, Fernanda Fernandes, Stephanie, Josué Renan e Débora Pereira. Nós estamos aqui nesse programa preparado para um diálogo sobre cultivando um diálogo que edifica para acrescentar, alimentar, fortalecer você. E nós estamos aqui pensando sobre esse
as marcas que causam algumas palavras, né? Sim. E feridas que elas podem causar. E pessoas que na nossa convivência, Stephanie, na nossa estrada da vida, se elas são pessoas de referência, elas também têm essa autoridade, esse poder de nos marcar com palavras, com comentários. Marca, eu vou dar um exemplo. Eu estou naquela fase de maternidade muito... Acho que nenhuma mãe deixa de ser mãe em nenhum momento, mas a gente tem aquela parte mais intensa. E aí, as meninas, o Rodrigo está fazendo alguns trabalhos em casa, elas ficam ali querendo ficar perto do computador. Ele falou, minha filha, agora não, porque elas querem falar todo dia, mãe, a Vitória, a Letícia falou isso, não sei quem vai... As causas delas são muito importantes para elas. Só que nem toda hora a gente tem como escutar. Ele falou bem assim, minha filha, agora não. Ríspido voltou para trabalhar e passaram os dias. Fomos gravar um videozinho para o Dia dos Pais. O que seu pai representa para você? O que você diria para o seu pai? Dizer assim, Alice, mãe, vou falar uma coisa para você. Mãe, sabia que o papai, amanhã, ele ficou muito chateado comigo e disse para eu não ficar perto do computador? Na gravação, aquilo ficou enraizado nela. Pode não ter sido, talvez, esqueça com o tempo, porque ela é muito criança, tem 4 anos, mas pela convivência, pela intimidade, aquela palavra ríspida dele marcou uma criança de 4 anos. Ele não foi agressivo, não foi nada, mas a intencionalidade dele ali era que ela se afastasse. Foi ríspido, foi alguma coisa, mas, é como você diz, é uma pessoa de referência para ela. Sim, agora, a gente só tem que ter o cuidado aqui que existem algumas palavras que elas têm elas marcam. E não necessariamente significa dizer que marca de jeito a ferir, né? Sim. E aí é porque eu estou aproveitando isso, Stephanie, porque muitas vezes os pais eles são assertivos, eles são firmes com os seus filhos e aquela palavra dita ali, ela faz um contorno psicoeducacional de estruturar aquela criança. Então, a criança entende uma ordem, entende um limite, entende até aqui eu posso ir, depois eu não posso mais, porque tem aqui uma construção feita com meu pai, com a minha mãe, uma postura deles, que me dá essa cautela em relação ao que eu quero fazer e ser. É por isso que é legal a gente pensar nessas palavras que elas nos moldam, elas nos ajudam, elas nos estruturam, mas também dando aí ênfase que nem sempre é para ferir. E uma outra situação, aproveitando... A pessoa fala mais que a boca ou não? Não. Fala. Aproveitando é o seguinte, que às vezes nós estamos na jornada da vida muito fragilizados. Exatamente isso que eu estava pensando. Muito melindrados, André. Isso. Às vezes a gente realmente está precisando ser parada. Né? Às vezes, nem sempre aquela pessoa, como o exemplo que a Márcia deu, Stephanie, das filhas da filha com o pai. Às vezes nós estamos tão fragilizados que achamos que todo mundo está contra a gente. Todo mundo é meu inimigo. Ninguém gosta de mim, eu sou uma coitadinha. Tem fases que estamos assim, né? Eu já ia dizer, falou pouco comigo. E aí, assim, a Márcia colocou aqui um ponto, saber ouvir a si mesmo também, né? Então, às vezes, eu estou naquele momento de fraqueza, eu não posso entrar num diálogo um pouco mais complexo. É verdade. Ou então, eu dizer, olha, hoje eu não estou tão bem, esse assunto requer uma análise maior, mas hoje eu não estou tão bem. Então, ou você cala, ou você deixa a pessoa falar, ou põe isso para um outro dia, onde você vai amanhecer mais animada, mais positiva, porque senão não vai ser a mesma coisa. E você vai ficar remoendo. Quando você não está bem, aí a pessoa vai falar até um pouco, mas sei lá, de qualquer forma, você fica com aquele... Você pega aquele diálogo dela e fica no coração, poxa, olha como ela falou comigo. Será que eu sou assim? Eu não sou boa, eu não sei o quê. Tá vendo como ela não gosta de mim? Aí fulana... Aí cria um monstrinho, um negócio na sua cabeça que, né? Você e o diálogo interno que você faz, caótico. Exatamente. Nossa, o salmista quando diz porque está abatida a minha alma, né? Mas aí ao mesmo tempo ele não entra no caos não, do diálogo interno caótico. Ele fala assim, confia em Deus, espera em Deus. Ele traz uma ordem ao caos no diálogo interno. Agora, é um equívoco que a gente precisa trabalhar aqui também, o seguinte: muitas vezes a gente está ali na troca, no diálogo, e ele deixa de ser saudável, ele deixa de estar no propósito do cultivar a saúde para entrar num cultivo hostil, numa situação aversiva. Quando? Quando eu acredito que porque eu estou ferida, ferindo você, eu vou me curar. Tem um equívoco vai mostrar o quanto eu estou magoada para eles reconhecerem. Ou então que eu posso mais.
Porque nesse tipo quando eu uso palavras hostis, quer dizer, eu fui magoada. Isso também passa pela personalidade da pessoa, né? É verdade. Com certeza passa, né? Sim. Porque tem umas que querem logo... Tá, é no E outras olho. que se fecham. Pegou e ela já devolve na mesma. Outras não, outras ficam ali cozinhando. Assim como são as pessoas, dito lá nos umbrais do Pinel, Pneu. por um usuário, assim como são as pessoas, são as criaturas. Agora, é importante, essa coisa de, bom, já que eu estou assim, eu vou agir com você à medida como eu estou, para ver se eu me ajudo, Ameniza, eu né? me curo, é um equívoco. Verdade. Eu preciso entender, se eu estou falando com você, André, eu estou ferida. E para eu me sentir melhor, para eu me sentir mais aliviada, ou para que eu me cure, te ferir não é a solução. Não, é equívoco. É um equívoco. E eu preciso olhar para esse tipo de troca no diálogo. Sim. Isso aí, eu queria deixar isso bem claro para todo mundo, para a gente guardar e não ficar só aqui na mente, não. Descer para o coração. Sim. Descer para o coração, porque aí eu consigo me checar. Eu consigo perceber assim, poxa, se eu for falar agora com a Andréia, não vai ser legal. Eu preciso primeiro cuidar de mim aqui, sabe? Cuidar do que eu estou vivendo, orar, procurar ajuda, falar com o meu psicólogo, trocar, né? Com alguém que possa me ajudar, mas eu vou precisar entender que se eu entrar nessa rota de ficar ferindo, porque eu estou ferinda, porque eu estou ferida, pensando que assim eu vou me curar, não. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque Provérbios 12, 14 diz assim, o fruto da sua boca, o fruto sai, daquilo que você fala, pode te beneficiar ou te destruir. E o engano está nisso. Quando eu sou a ferida, eu fui atingida e eu devolvo, né, vamos usar o popular, e eu devolvo na mesma moeda, eu me firo 2 vezes. Exatamente. É verdade. Exatamente. Porque se você devolve, poxa, veja bem, olha como nós, em muitos momentos, ninguém aqui está... não, somos todas lindas, formosas, nunca passamos por isso. Pelo contrário, é por termos passado que a gente tem essa habilidade de dizer. Você fica naquela... Você se olha, você vai se achar péssima. A não ser que você seja um psicopata, um sociopata, qualquer coisa parecida. Que não te atinja. Mas se você tem, quando nós temos a graça de ter o Espírito Santo da gente, é na hora. Na hora que você profere, já vem o apitozinho dele. Por que você fez isso? Porque não, e não é nem de porquê. Você se sente mal. Você se sente mal, porque você está com a companhia do Espírito Santo. Verdade. É verdade. É verdade. Essa é a consciência. A gente tem a participação de uma Ah, amiga sempre querida. temos, né, participações. Temos Quando dá, maravilhosinhas. Da Sempre Márcia tem. Lopes. Vamos chorar. Vamos ouvir. A xará. Olá, pastora Márcia, eu me chamo Márcia, sou sua xará, sou aqui do Tempo da Família, né? Eu sou líder de mulheres e eu quero dizer que eu participo do seu programa, hein? Estou ligada lá e para mim todo o programa é uma benção, pastora. Glória a Deus, me edifica muito e eu sempre lhe acompanhei, viu? E eu amo o seu programa. Não é para Márcia dar estava o... animada, Márcia. A Márcia é uma benção. Márcia, querida, procure convidar outras amigas também para participarem aqui do Soluções de Mulher, tá bom? Gente, olha só, nesse caminho desse entendimento, desse cultivar esse diálogo que é saudável, nós vamos desdobrar isso aqui e o caminho é longo, é infinito, porque é um processo. Verdade. Né? Eu queria te sugerir, que se você tem muito interesse por isso, leia o livro, a carta que Tiago escreveu
a carta que o Tiago escreveu, no capítulo 3, especificamente, fala sobre esse domínio da língua que a gente precisa ter. E ele cita aqui que é o seguinte, que acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? No versículo 11. Que é difícil, hein? Ou é amargo ou é doce, né? E em Provérbios 18, 21, Tiago ele faz também, em algum momento na carta, ele parafraseia esse texto de Tiago, Provérbios 18, 21, fala o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e a morte. É verdade. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso aí. Por quê? Porque, assim, olha que poder o diálogo tem. Olha que poder. Veja bem, gente, não é o órgão, não, tá? É o que é que ele está ali produzindo, construindo, falando. E é interessante que a gente precisa atentar para isso. Porque às vezes a pessoa pensa que o problema é o órgão, né? Não, e aí esquece que a boca ela vai falar, conforme Jesus orientou, do que o coração está cheio. Exatamente. Seu coração está cheio de ofensa, o teu diálogo não vai ser possível cultivar um diálogo que vai trazer saúde. Não, se o teu coração está cheio de ofensa, de amargura, de tristeza, de ressentimento, você vai precisar viver um esvaziamento. É verdade. Vai precisar. E assim, Márcia, como o tema do programa que você colocou aqui, cultivando, né, um diálogo, e baseado nesse versículo de Provérbios 18, a gente não tem muita noção, às vezes, de que é um cultivo diário. É uma escolha minha cultivar aquela amargura. Você pode dizer, não, porque eu tenho muitas sequelas na vida, eu tive muita dificuldade. Mas, assim, você escolheu aquele caminho. É como eu escolher plantar uma flor, ou escolher plantar uma árvore que vai demorar 80 anos para dar fruto. É verdade. A escolha foi minha. Mas, assim, eu estou cultivando. Eu escolhi plantar e agora eu escolhi cultivar. Né? E isso é todo dia. São todos os dias. Todos os dias. Em todas as relações. Às vezes, uma pessoa que em todas as relações ela traz esse cultivo. E aí ela vai colher o fruto. E que cultivo ela plantou e ela está cultivando. E o cultivo ele tem fases. Tem a semente, e aí você rega. E aí, eu cultivei aqui hoje, eu sou uma pessoa ruim hoje, eu estou amargurada, amanhã eu vou estar ótima. Gente, sem nada no coração, tudo bem. Não existe. Né? O cultivando é uma palavra muito maravilhosa. O cultivo ele é diário, ele tem um tempo para você plantar, para você florescer, para vir os frutos. Tem a época dos frutos daquele cultivo. E é processo. É processo. É processo. Eu costumo pensar o seguinte: às vezes as pessoas dizem assim, tá, mas olha só, é muito difícil lidar com a ofensa. É muito difícil. Eu tenho uma questão com a coisa do que eu não consigo. Nós somos seres de possibilidades. Perfeito. Se nós nos aplicarmos sobre alguma coisa, se nós investirmos sobre alguma coisa, ela pode se desdobrar. Claro que não é, né? Aconteceu, ficou já, né? Não, existe um processo para tudo. Nada agressivo, tem durabilidade grande. A data de validade é muito restrita. Agora, só para concluir, sabe o que acontece? Assim, todos nós conseguimos, todos nós podemos, todos nós temos potência, todos nós temos capacidade, porque senão eu esvazio o ser humano e digo que ele não é nada, né? Invalido. Sim, isso não é justo. Sim. Agora, eu preciso entender uma coisa, um princípio, que vai vencer quem está mais forte. Um fato. Vai vencer quem está mais nutrido, quem está mais alimentado. Se você alimenta a ofensa, é claro que ela vai vencer. Se você nutre a ofensa, rega a ofensa, faz a manutenção da ofensa, poda a ofensa, ela vai ficar forte. Agora, se você deixa de nutrir a ofensa, deixa de nutrir aqui a dor e começa a nutrir ânimo, amor,
bondade, longanimidade. Quem vai ficar mais forte? Perdão, vai ficar mais forte esse lado aqui. Sim. Então, nós temos essa possibilidade de investir. Eu estou aqui, sabe o que eu estou aqui? Eu estou aqui pensando o seguinte, toda hora eu estou remoendo essa ofensa, estou reeditando ela, e toda vez que você evoca uma memória, no momento que você não está bem, você só faz a manutenção daquele drama ali. Potencializa. Então, bom, hoje eu não estou legal. Eu vou evocar essa memória de dor e sofrimento para um dia que eu não estou legal? Não, eu vou deixar isso de fundo, não posso fazer isso agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pensar naquilo, vou encher meu coração daquilo que me dá esperança. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, Paulo? Tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama. Então, eu estou pensando nisso para a gente viver esse desenvolvimento desse diálogo, cultivo desse diálogo assertivo, sim, em que eu mantenho, faço a manutenção daquilo que me fortalece. Se for o drama, se for a ofensa, aquilo vai ficar forte. Se for a bondade, a misericórdia, aquilo também vai ficar forte. E vai reverberar onde? Na minha fala, no meu diálogo. Fernanda Fernandes, você estava querendo falar e eu estava, continuei. porque você já estava no negócio aí de plantação, né? E aí me veio... Não, é muito interessante essas analogias, porque assim, dentro todo esse processo, por exemplo, das plantações, né, existem as pragas, né? E pragas precisam ser combatidas. Verdade. Né, com vou usar a palavra remédio, né? Mas, enfim, o remedinho certo para... Aqui para a Débora, ela foi. Vem, Débora, vem aqui depois. A Fernanda vai cortar para a Fernanda ali, eu vou falar contigo. Aqui é assim, tá, gente? Aqui é assim. Vamos lá. Então, então, dentro dessa construção aí, desse cultivo do diálogo, a gente também precisa identificar. Porque existem a convivência, as amizades e tudo, mas certas, vamos dizer assim, certas convivências, não é? Elas também precisam, ou você se separa, você fica de boa, né? Faz aquela despedida bacana, tal, ou então você acata, você vai ter que acatar, porque aquela pessoa é complicada, ela é como uma praga. Infelizmente, existem essas pessoas, que elas te causam... que é impossível a convivência, eu vou dizer assim, mesmo que a Márcia tenha dito que existem possibilidades, é verdade, mas... Fernanda, mas existe possibilidade da pessoa ficar insuportável. Exatamente. A minha única possibilidade que eu escolho é ser insuportável. Porque eu posso escolher a possibilidade de ser leve, suave, mas eu também posso escolher e ser insuportável. É isso mesmo. E aí, ou você acata, né? Não, eu vou aceitar porque ela é assim mesmo, acho que ela não vai mudar. Enfim, ou então você diz, olha, fulana, até aqui a gente vai, daqui em diante, segue teu rumo. Porque é para você até se manter a tua sanidade mental. Mas é por isso que é porque a gente sempre tem uma tendência de ir para um lado, mais né? para um lado que para o então, outro. Se somos seres de possibilidade mesmo, podemos ser mais leves, mas se quisermos. Exatamente. Claro, lógico. E se o outro quiser também. Não tem como você. Eu estou aqui igual um rádio a internet está chegando. Já que somos de possibilidades, eu posso ter a possibilidade de chamar a querida Carliane, que ela quer participar e conversar com a gente. Fala, Carliane. Olá, eu sou a missionária Carliane, congrego no Templo da Família. Quero agradecer à senhora, pastora Márcia Costa, pelo seu programa que é abençoado Soluções de Mulher. Tem edificado muito a minha vida e eu creio que tem edificado não somente a minha vida, mas muitas mulheres, inclusive as mulheres de Parintins. Informar você também que o programa acontece toda quarta-feira às 17 horas. E tem edificado muito a minha vida e vai edificar a sua também. Muito obrigada, pastora Márcia Costa. Agora você vê, Carliane, obrigada pela companhia da Carliane. Agora, você vê, ela já faz a propaganda do... Eu gostei, achei. Ela já diz o 17 horas, ou aonde assistir, horário tá? de Manaus, Canal Soluções. Deixa ela.
Praticamente uma apresentadora. Vamos Gostasse, chamá-la para fazer gostasse. reportagens. Estamos nesse tema, cultivando um diálogo que edifica no nosso Soluções Mulher de hoje, dessa quarta-feira. Agora, eu queria pensar com você, já que a gente está rumo a se despedir aqui, pensar nesse desenvolvimento desse diálogo assertivo, no sentido dele ser um condutor para essa nossa meta de sermos saudáveis, né? E trocas saudáveis. E aí, o diálogo assertivo é algo que é muito interessante. Quando sem a gente se perceber, sem a gente dar conta do que a gente está vivendo na hora que está fazendo a troca ali, na hora da aproximação, enfim, a gente tem que se dar conta e tem que perceber se a gente está deixando o diálogo assertivo sair do nosso foco. De que maneira? Já viram aquelas pessoas que se justificam exageradamente? Já viram aquelas pessoas que vão falar, fazem um rodeio, vão lá em Manacapuru, faz a curva, aí volta para chegar aqui no Parque 10? Nem no Parque 10 a gente está. Mas Já vi. Mas você está entendendo? Assim, a gente precisa entender e se ouvir, se escutar, para perceber se a gente está fazendo muito floreio, fazendo muitos rodeios, se desdobrando e se desgastando com enormes justificativas. Isso é interessante a gente perceber. E fica até ruim a pessoa às vezes está até disposta a ter um diálogo com você, mas você rodeia tanto, você roda tanto, você vai... Que a gente até se perde nos pensamentos. Eu fico aqui, eu estou voando. E a pessoa contando toda a história de piripipô, lá. E aí a gente perde a vontade de ter aquele diálogo. Porque eu pessoa... Eu costumo dizer para o meu paciente assim, está comigo? É isso. Aí, mas tem gente que a concentração não está dirigida e focada que... Aí é uma questão mesmo de trabalho, né? Sim. E a psicoeducação mesmo. Aí a pessoa evade, né? Vai embora. Aí você faz esse movimento, mas é direcional mesmo, é proposital, para a pessoa chegar. Aí a pessoa diz assim, Márcia, eu viajei. Aí eu falei, ela mesma está falando, ela mesma viaja. Aí eu falei, ok, você viajou? Então me conta para onde você foi, que eu quero saber, poxa, eu quero fazer parte dessa viagem. Esse lance de justificativa, eu tenho uma teoria, Fernanda Fernandes, teoria, né? Quem muito gosta de se justificar, na verdade, não tem nada. A pessoa que se justifica muito, das duas, uma. Ou ela se acha perfeitíssima, ou ela se acha muito culpada. Sabe o que você me fez agora? Agora eu viajei, eu viajei concentrada, né? Me veio uma imagem mental no momento que você estava falando, sabe do quê? De uma camuflagem. Justificativa como uma camuflagem. Você não sabe nem onde a pessoa está. Tanta coisa que é colocada para disfarçar alguma coisa que está sublimado ali, que eu fico me justificando e fico me justificando, fico formando camadas. É isso mesmo, é exatamente isso. Nós estamos atentando para isso, para que consigamos nos dar conta. Mas, nossa, olha, agora que ouvindo vocês, será que eu estou me dando conta aqui que, ao falar, eu fico evadindo, eu fico defletindo, escapando o tempo todo? Ou então eu fico com tanto medo da minha verdade que eu entro ali no esquema isso aí. Márcia. Tem isso também. Né? A pessoa não quer encarar. Gente, a coisa mais difícil é você encarar os seus próprios demônios. E agora eu vou falar. Pronto, falei. Pronto, falei. É muito complicado. Tem gente que não tem essa capacidade de se encarar, porque nós somos humanos. A Fernanda usou uma expressão, né? Que é uma expressão popular, né? Sobre encarar os demônios. Aqui a gente sabe que essas são, para nós que acreditamos e a nossa fé está em Cristo Jesus, a gente sabe que são os nossos desafios, né? As nossas limitações, essa palavra é forte. Demônios, eu sei que porque eu sei, você que usou forte, mas é porque é popular. E também é a não forma isso. muito simples como as pessoas entendem, Fernanda. Por conta da grandiosidade, das vezes, desses nossos desafios e dificuldades.
Sim. Por exemplo, tem uma expressão que é mais usada em alguns grupos, mas é assim, sobre falar que existem muitos esqueletos nos nossos armários. Nossa, é isso mesmo. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade. Então camufla tudo aquilo ali mais no fácil. diálogo, né? Gente, estamos chegando ao final desse nosso caminhar aqui. Entretanto, contudo, porém, Todavia. vamos continuar desdobrando esse assunto, porque tem muita coisa para gente Tem muita Como coisa. você pensar. faz, mas tem... Tem pano para manga. Ó, essa manga aqui tá ótima para mostrar isso. É. Então, vamos fazer assim. Soluções Jovem, amanhã, quinta-feira, para você acompanhar também às 17 horas e pelo nosso canal Soluções no YouTube. Inscreva-se, assista, fale, divulgue. Vai ser muito legal para a gente, para você também. No Facebook também temos o nosso Espaço Soluções. Agradecemos a todos aqui, Josué, Renan, Débora, Fernanda, Andréia, Stephanie. Um beijo, fica com Jesus, paz.